Vamos então nesse mais esse dia 16 de maio. Me parece que essa data é importante, alguma coisa assim, né? Não sei. Hoje também nós temos dia importante para todos os lados, né? Todo dia de alguma coisa. Ontem foi dia da família, né? Não é isso ou não? Estou enganado. Foi sim, Roberto. Foi dia da família. É isso mesmo, Roberto. É dia universal da família. É, o dia universal da família. Então, está aí. Cada dia. Hoje também tem 365 dias, né? Cada dia tem, lógico, que eles colocaram uma comemoração. Nada que mais justo, né? Não tem problema nenhum. Bom, mas vamos lá, aquela hora, vamos tentar adiantar todo esse conhecimento, porque nós vamos entrar logo, logo. Eu acredito que vamos chegar, já estamos andando bem. Vai começar o livro dos médiuns, né? Esse vai ser o segundo livro da coletânea, outro livro muito importante que vai esclarecer as responsabilidades que nós temos que ter com a nossa vida, como aqui agora vai ser colocado, esclarecer para nós, ok? Então, vamos lá. Vamos nos posicionar novamente, como sempre, nesse momento muito importante da nossa encarnação, que são os momentos de estudo, são os momentos onde nós procuramos sempre refazer os nossos conhecimentos, seja ele em que situação for, porque a cada vez que estudamos, mesmo que seja mesmo assunto e não seja assunto religiosos, sempre vamos aprendendo, vamos sempre crescendo, conhecendo coisas que nós não conhecíamos. E tudo isso serve muito para o nosso desenvolvimento. Como diriam os médicos, nossos neurônios, nossos os neurocientistas diriam que os nossos neurônios agradecem por nos darmos alimento a eles, que é informação. É a maneira que os nossos neurônios fazem para a questão de trabalharem, coisa que eles vieram justamente para nos ajudar. Vamos, então, agradecer por mais esse dia que passamos. Chegamos a esse ponto, com a espiritualidade aqui e aí também, cada um do lado de vocês, já constantemente com seus anjos de guarda. E vamos rogar, então, para que possamos fazer uma boa interpretação, um bom entendimento do estudo de hoje. Rogando, então, ao Pai, que já nos ensinou essa parte, que onde houvesse dois ou mais, Ele estaria entre nós. Tenhamos certeza disso, porque seus emissários já estão conosco. Damos, então, início aos estudos de hoje. Que assim seja. Bom, vamos lá, rapidamente, já também, né? Como disse, vamos aqui abrir a tela, compartilhar a tela aí. Tá aí. Tela compartilhada e nós vamos começar. Olha, nós estamos recapitulando, nós estamos aí na parte terceira do Livro dos Espíritos. Essa parte terceira na divisão é o Evangelho segundo o Espiritismo, por isso, parte terceira. A parte primeira foi o livro da Gênese, o segundo foi o livro dos Médiuns, e agora estamos aqui nas questões morais. Nós estamos aí no capítulo das leis morais, que é a terceira parte todinha, as leis morais. E a terceira parte, no capítulo 4, nós vamos adentrar aí a questão do casamento e celibato. Vamos lá. Olha que interessante, como sempre eu falo assim, olha, temos que prestar atenção, não é nos detalhes, é na questão como está formulada a pergunta. Olha, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres. Kardec começa colocando aqui, e a gente tem que esclarecer o sentido dessa pergunta que Kardec coloca. Então, ele já coloca assim, olha, é contrário, né, às leis divinas, se a gente colocar assim, na sua lei divina, na lei da natureza, nas coisas naturais, no andamento natural das coisas, a união permanente de dois seres, ou seja, será contrário isso? Olha a pergunta, a resposta dos espíritos que eles colocam já para aquela questão que eu falei antes. Então, a união permanente de dois seres é um progresso na marcha da humanidade.
Olha que resposta ampla, precisa e curta. Quer dizer que vamos descendo aí, que nós vamos vendo aí, mas está explicado aqui logo na saída, Kardec já coloca de cara. É contrário à lei de casar, é contrário à lei de natureza se casar? Não, é um progresso da humanidade. Vamos lá esclarecer. Vamos pegar naquela linha do tempo, vamos lá para andar muitos milênios aí, vamos chegar lá nos homens de Neandertal. Eles se casavam? Não. Tinha cartório? Não. Tinha espiritismo? Não. Tinha catolicismo? Não. Então, o que aqueles seres eram? Os homens sapiens sapiens, o que eles eram? Não eram seres humanos? Sim. A resposta que está aqui está se baseando a esse progresso. É um progresso na marcha da humanidade. É no andar do tempo, a marcha, vai andando. Bom, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Que efeito teria hoje nós acabássemos com o casamento? Essa palavra casamento também precisamos ter uma ideia, que aqui a gente usa muito, é uma união. Quando a gente pega duas peças que precisam se encaixar uma à outra, a gente vai falar assim, olha, se casaram certinhas. Olha, se casaram certinhas, houve uma união. Então, traduzindo essa questão dessa palavra, eu não vou aprofundar mais ainda, que senão nós teríamos... Né? Seria mais interessante. Mas aqui vamos colocar que usa-se muito, que é onde fala quem é contrário a essa união. O padre fala isso lá, né? Quem é contrário a essa união. É isso. Então, casamento é uma união de dois seres. Dois seres. Pelo menos na lei da natureza. Pode se unir mais? Quem quiser unir, pode. Nada contra. Né? Então, está ali. Que efeito teria a sociedade, então, se acabou? Acabou o casamento. Isso é colocado em 1857. Não esqueçam que Kardec está falando a nós em 1857. Daqui a pouquinho nós vamos chegar mais onde vai ficar mais evidência essa questão. 1857. E século XIX. Então, vamos prestar atenção, porque nós temos que andar em cima da linha do tempo para entender com mais profundidade. E os animais, aliás, os espíritos respondem assim, olha, se abolir o casamento, seria uma regressão à vida dos animais. Olha aqui, de novo, outra coisa aqui, que a gente sabe que casamento não tem casamento no mundo lá dos animais, né? O cavalo não casa com a égua, né? E assim vai indo sucessivamente. Eu estou pegando um exemplo aqui para vocês ampliarem vocês aí assim como vocês quiserem. Então, nós somos considerados animais racionais. Então, seria uma regressão para a vida dos animais racionais. Olha aí. Comentário do Kardec aqui, hein? O estado de natureza, ou seja, o natural, é o da união livre e fortuita do sexo. Isso é livre. Ok? Está aí. Então, a união por sexo é uma coisa... Vai lá, tudo bem, não tem problema. Que era o que fazia-se até um tempo... Eu nem sei, acho que faz hoje também, não sei. Aí deixa para lá. Então, o estado da natureza, né? Ou seja, é a união livre. Cada um fica hoje com uma, daqui a pouco fica com outra. Isso aí o quê? É um progresso à marcha da humanidade? Não, isso é um regresso. Olha como nós estamos, né? Porque hoje é um tal de fico com alguém, fico com fulano, fico com ciclano. Então, nós que somos espíritos temos que adentrar isso aqui e ter vergonha, né? Falar, ué, eu estou parecendo, então, quem nessa história, nessa marcha da humanidade? Eu estou voltando a tempos idos lá que já deveria ter passado. Então, ele coloca aqui, olha, o comentário do Kardec é o estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. Esse é o estado normal. Agora, o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades
humanas. Olha lá, Marshall Progresso agora vai tratar aqui de sociedades humanas. Porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Essa comentário do Kardec é qualquer coisa assim para a gente despertar e falar: o que eu estou fazendo? Será, né? Porque a gente vê, e estamos vendo muito, essa questão muito a ser barbada, se a gente está falando assim, nessa questão do sexo, do corpo e tudo mais. E a evolução da humanidade, a marcha da humanidade vai fazer com que nós fazer o progresso. Né? Nós vamos progredindo. Então, evidente que está aqui, ó, a abolição do casamento. Olha quando ele faz um comentário aqui, ó, vou até chamar a atenção, olha, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Olha, o que ele está querendo dizer assim? Cada região, cada religião também, religião, tem os seus traços de casamento. Então, nós vamos pegar determinados países orientais que, sei lá, você pode casar com 10, o homem casa com 10 mulheres. Algum problema nisso? Não. Se eu estivesse encarnado lá, provavelmente eu estaria nessa condição. O que vai demonstrando que, nesse crescimento que se vai dando, parece que o Ocidente vai crescendo mais, se libertando mais dessas coisas que o Oriente. Então, está ali, olha. Mas, então, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância e colocaria o homem abaixo de certos animais. Bom, está na lei da natureza, aí, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Essa pergunta, Ana, que nós fizemos aí, a Ana comentou. Então, a questão do casamento está aqui, ó. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana, muito contrária da natureza. Quando a gente fala isso aqui, por isso que vocês têm uma ideia que todos os segmentos religiosos estudam o espiritismo. Pelo menos os graduandos, os lugares mais altos, né, vamos dizer assim, dos postos. Na Igreja Católica se estuda o espiritismo. Aliás, eles estudam tudo corrente filosófica, porque o espiritismo é uma corrente filosófica. Então, está bem claro aqui, dizendo o seguinte, olha, é uma lei humana. Pronto, então está dizendo o seguinte, que o casamento é uma lei humana, não foi criada por Deus. Olha que interessantíssimo. Está escrito, hein? Quando me pergunta para mim onde que eu li, que a pessoa fala, não, Roberto, você está louco. Então, é uma lei humana muito contrária da natureza, a indissolubilidade, né? Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Olha que interessante. Muito clara essa resposta dos espíritos. Lembrando que, como está lá na questão, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Questão de mais de 1.000 centros foram consultados, as respostas são idênticas. Então, está aqui, ó. Então, é uma lei humana e que só as da natureza são imutáveis, essas não mudam. Aí, ele vai mudar o foco para a questão também, que ele já acha que já respondeu as perguntas de casamento aí. Que às vezes as pessoas querem esmiuçar, mas não tem o que esmiuçar. É rápido, curto e objetivo. O casamento, já disse, e agora a questão das separações. Que eu escuto muitos espíritas falando, mas isso é contrário, não pode, o espiritismo proíbe. O espiritismo não proíbe nada. Agora, que nós não façamos dos casamentos, se nós colocarmos assim,
Eu caso com uma hoje, vivo um ano e vou embora. Caso um ano e vou embora. Caso um ano e vou embora. Isso dá samba daqui a pouco. Né? Isso aí já é fanfarra. Então, essas pessoas precisam amadurecer, precisam procurar uns psicólogos, alguma coisa, e realmente, mas elas vão chegar, vocês não tenham dúvida, que todos nós vamos percorrer o mesmo caminho. Uns entendendo mais rápido, outros demorando um pouco, mas vai se chegar ao ponto. Muito diferente já é o que nós já fomos. Já melhoramos muito. Então, agora ele vai perguntar sobre a questão do celibato. Olha, o celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? De novo, viu? Kardec ele era tinhoso com as perguntas, né? Ele conversava com os espíritos meio tinhoso. Olha ali, quer dizer, então você é celibatário. Né? Representa o estado, estou perfeito, meritório aos olhos de Deus, olha aí, como se Deus tivesse olhos. Não. E os que assim vivem por egoísmo, olha aqui, entre vírgulas, por egoísmo, desagradam a Deus, as leis da natureza e enganam o mundo. Se nós pegássemos, às vezes, quando se diz Deus, sendo Deus a natureza, sendo Deus nós, sendo Deus tudo, como mesmo Jesus falou, vós sois deuses, vocês fazem o que eu faço e muito mais. A partir do momento que nós sabemos manipular energia, nós vamos fazer o que Jesus fazia. A hora que nós estivermos com o nosso corpo puro, sem nenhum pensamento negativo, se a gente colocar essa negativo assim, né? Nós vamos fazer curas, nós vamos fazer tudo. Então, nessa amplidão de aprendizado, nós ainda somos seguidores de Jesus, que ainda Jesus asseverou. Ninguém chegará ao Pai. Mas aí as pessoas ficam assim, então Jesus disse que ninguém vai ver o Pai lá, né? Vai andar e vai chegar ao Pai lá. Não sabe onde que Deus está? Deus está no céu, segundo Jesus. Pai nosso que está nos céus. Por favor, eu mandei para vocês a tradução do hebraico do Pai Nosso. Então, não é céu. E não é, o hebraico não tem céu e não tem vida, é vidas. Vidas. Então, Pai Nosso dos céus, olha o plural. Quer dizer, então, segundo Paulo, alguém me poderia lembrar, Paulo de Tarso falou que quantos céus nós tínhamos mesmo? Alguém lembra aí? Mas vamos deixar a religião essa da católica para fora, né? Mas depois vocês perguntam aí, porque, né, mas, aliás, eu vou dizer que está lá, hein, também aí por aí no Espiritismo, mas vamos deixar os céus para lá. Bom, então está aqui, ó, o celibato é meritório? Não, os que assim o vivem, se não for por egoísmo, né? Se for por egoísmo, desagradam as leis da natureza e enganam o mundo. Porque evidentemente, a gente já tem que começar a se desprender, e eu vou falar sempre isso, porque a gente tem conversado com as pessoas, com quem nos orienta, os meus gurus, né? Eu tenho meus gurus, e eles falam, está na hora, vocês podem começar na linha de baixo aí, Roberto, né? A esses que estão estudando, já começar a colocar as coisas de acordo como vai ser logo, logo. Então, se nós começarmos a entender Deus, que aqui faz parte da lei da natureza, está enganando todo mundo. Olha aí, de parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Só pela pergunta do Kardec, os espíritos vão colocar, espera um pouquinho, Kardec. Eu disse egoísmo, né? Isso é muito diferente do que você perguntou agora. Então, o espírito chega aqui e fala, eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aqui eu só vou dar um exemplo, para vocês não perderem assim, nem perder muito tempo. Francisco Cândido Xavier, Haroldo Dutra não, que casou o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que são, se analisar, celibatários.
Mas eles vieram com uma proposta em que o casamento, e o Chico já respondeu essa pergunta nas rádios, nas televisão, tem uma entrevista do Chico falando sobre isso, com a Hebe Camargo, e se ele fala, não, olha, eu vim com uma missão, e se eu viesse constituir uma família, eu não teria condição de atuar ou numa parte ou noutra. Eu ficaria duas partes, 50% com cada uma. Então, nós temos que, às vezes, como está aqui, olha, todo sacrifício pessoal é meritório, quando é um fim para o bem. Então, está aí esses dois exemplos, tá? Não precisamos estender muito, porque já dá para entender com esses dois exemplos essa questão aí. Olha aí, ó. Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Não cabe. Vocês veem como é a questão do comentário do Kardec aí? Olha. Então, não é possível, né, que as leis da natureza elas vão se contradizer. Olha que eu estou começando a colocar uma coisa mais filosófica, de uma amplitude maior, né? E não estou... Meu Deus, para mim, para vocês entenderem, meu Deus, agora, depois do Espiritismo, ele cresceu tanto que eu me sinto ao contrário. Eu me sinto mais como o Chico falava, eu sou um cisco, eu sou um cisquinho. Porque aquele Deus que eu pensasse que fosse Deus, ele crescia, ficava um senhor velhinho com o cajado na mão procurando a Deus. Olha, a hora que eu abro a Bíblia e leio, lá na Gênesis, Deus procurando Adão lá no Éden, eu dou risada. Eu já dava risada, falei, ô padre, que história é essa? Deus não é onipresente, onisciente, tudo? Ele não é tudo? Como é que ele está procurando Adão? Está escrito aqui, ó. E o padre fala, não, menino, vai daí, rapaz. Vai jogar bolinha de gude, menino. Isso aí é o mistério de Deus. Ele vinha com Deus para lá, Deus para cá. Então, olha aí como é que é as coisas. Então, está aqui, ó. Não é possível que as leis da natureza se contradigam. Vocês viram aqui que, ó, eu vou voltar aqui para falar que, ó, só as da natureza são imutáveis. Então, olha o trocadilho aqui, ó. Mas o homem pode modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Aqui é a mesma questão, olha. É isso? Então, não é possível que ele vai se modificar. Ele já criou, ele não muda. Se a gente colocar assim, as leis da natureza estão escritas. O sol nasce todo dia num horário e se põe num outro horário. Isso é a lei da natureza. Ninguém vai mudar. O ser humano não muda isso. Pode mudar o horário de verão, fazer umas pingaiabas aí bonitas. Agora vai ficar 2 horas de verão, mas não vai mexer nisso aí, não. Nem que ache mal, né, o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação de sua lei, que nem é imutável, não vai violar. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, que aí Divaldo e aí, no caso do Chico, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Sempre, quando nós fazemos uma coisa, uma caridade que nós façamos, tem que ser para um volume de gente maior que uma, ou de 2 e 5. Nós temos que fazer sempre com o intuito de fazer para a humanidade, para um grupo maior. Não podemos ficar fechado. Então, as alegrias da família é um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Nós somos espíritos. E nós estamos encarnados para aprender a vida espírita. Nada mais que uma encarnação, nada mais são esses planetas de prova primitivo, prova e expiação, regeneração. Esses estados de planetas são a ideia de nós começarmos a chegarmos e assim melhorarmos para identificar o nosso espírito, para começarmos a viver a vida espiritual. Nós já sabemos que lá no plano espiritual não tem carro, não tem batom,
Lá, a ideia, o pensamento faz isso. Né? Mas lá nós vamos conseguir mudar muita coisa. É que a gente já nós encarnamos mais de 1000 vezes, mas não lembramos nem disso aí, hein? Vamos lá. Então, acho que essa questão aqui do celibato, acho que 2 perguntas já valeu para o Kardec. Né? Uma é para o egoísmo e a outra é contrária. Né? As leis divinas. Então, agora nós vamos aqui para a poligamia. A igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção em que devam unir-se. Então, a lógica que nós temos aí na última estatística, sempre teve isso. Vocês podem procurar aí no Dr. Google, no Wikipedia, vocês vão achar lá. Tá. Sempre a população da Terra esteve nivelada entre homens e mulheres. Alguns locais aí que se tem, algumas cidades aí, diz que tem lá não sei quantas mulheres para cada homem, tem 10 mulheres para cada homem. Mas isso é uma questão de estatística, porque também é só sair para outro município e vai achar, né, os números. Mas aí você tem que chegar e pegar o macro, e o macro você tem uma igualdade aí. Então, a igualdade numérica de que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim. Claro, hein? Sim. Porquanto tudo na natureza tem um fim. Nós não entendemos ainda essa questão toda aqui, ó. Mas os espíritos já estão adiantando para nós. Tudo na natureza tem um fim. Portanto, eu vou continuar sempre na minha, né, como eu falei já, meus gurus falam, eu estou aqui. Eu sou a bola da vez aqui, eu sou bucha de canhão. Portanto, tudo na natureza tem um fim. Eu não mato mosca, eu não mato barata, eu não mato rato, eu não mato nada. Vamos começar a soltar nossa mente que tudo tem um fim na natureza. Não é? Ah, vou matar uma cobra. Deixa a cobra quietinha. Põe lá no habitat dela. Se ela está vindo para cá, é porque nós estamos desequilibrando a natureza com as nossas atitudes e elas estão vindo para os perímetros urbanos. E quando elas não vêm, eu estava lendo agora à tarde aqui, umas notícias aqui, diz que uma casa de uma pessoa, a pessoa foi abrir um guarda-roupa lá e tinha uma cobra, lá, uma jiboia, dentro do guarda-roupa dela. Aí foi se descobrir que a cobra era do vizinho. Ah, com santa paciência. Deixa a cobra lá onde tem que estar lá, bonitinha, né? No lugar dela. Ela tem um fim na natureza. Agora, é a mesma coisa, daqui a pouco vão pegar leão, como tem, pessoas pegam leão, tigre e põem dentro de casa. E eu fico perguntando, coitadinho do tigre, que tinha que estar lá no meio da floresta, está dentro de casa. Está virando gatinho, só que tamanho extra. Né? Então, aqui, ó. Sim, porquanto tudo na natureza, que está aqui, ó, né, tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? Aí, olha a resposta. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, onde que pessoas, aí, como nós falamos lá no Oriente, que casam com muitas pessoas, já está escrito aqui a resposta. Ela é uma lei, né, contra o progresso. São espíritos ainda que viveram lá no passado, estão ainda muito desajustados com aquele nosso centro de força, que acho que nós estávamos falando na semana passada, né? Acho que não sei aonde, qual curso aí, nós estávamos falando desse centro de força, o genésio. Não é? A gente brinca com esse nome aí, é o genésio, o problema é do genésio, pô, né? O básico, que é um dos centros de força mais próximos da Terra. Então, nós somos doidinho, né? Nós temos que ir cortando, purificando. Por quê? Para nós virar espíritos. Senão, daqui a pouco, nós vamos querer ir lá para o outro lado, lá para o plano espiritual, lá para o nosso lar, brincar aí, né? No caso, fazer sexo lá. Não tem jeito. Né? Não vai ter jeito, não. Então, nós vamos começando a desvencilhar todas essas coisinhas assim, devagarinho. Então,
A poligamia é lei humana. Só isso. Cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as leis da natureza, vou começando aqui a mudar, o casamento, segundo as leis da natureza, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Podemos colocar a sensualidade como um complexo dessa palavra, vai entrar, se vocês procurarem lá no dicionário, vocês vão encontrar sexo e barará, 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 barará. É essa sensualidade que nós estamos vendo aí exacerbada nas últimas décadas, né? Tem uma brasileira que começou lá atrás, tá? Mas não vou entrar falar o nome dela, que ela já não está mais encarnada. Então, está aqui, ó. Comentário do Kardec fica assim: ó, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, olha, vocês estão vendo aqui, ó. Primeiro aqui ele fala, é o casamento segundo as vezes de Deus. Daqui a pouco, ele, aqui embaixo no comentário, o Kardec vai chamando, vai abrindo devagarinho, né? Aí, ó, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Tem gente que não assim, não se contenta com um carro, aí ele quer ter 10 carros. Eu também não entendo isso. Porque é 10 licenciamento, é bom que ele está pegando, comprando, está dando serviço para os outros, aquela coisa toda, né? Mas ele poderia pegar aqueles 10 valores de carro, já que ele já está quinhoado, e fazer um serviço muito grande social, né, para que as pessoas que a gente vê nas reportagens aí passando fome. Aliás, se ele viesse aqui na periferia ou em outros lugares que vocês estão aí também, onde que as pessoas não têm lá, estão dividindo um grão de feijão para comer durante o almoço e o dia, então aí as coisas ficariam melhor do que esse egoísmo. Egoísmo. A pessoa tem carro, não vai usar os carros todos durante todo o tempo ali e tem 10 carros para mostrar o poderio dele. Além de ostentação, é egoísmo. Então, está ali. Então, vem aqui, olha. Como eu li aqui, se a poligamia fosse uma lei, né, da natureza, deveria ter a possibilidade de tornar-se universal. Como universal? Seria no universo inteiro. Ele já está dando a pista para nós. Já existem várias moradas na casa do meu pai, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Por que já nessa questão já foi feita assim? Para não haver desbalanceamento. Bom, deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes. Está vendo? Agora vai encaixando as leis dos homens ali. Ó. E que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Se nós pegássemos livros de histórias aí e ver essa questão de poligamia e essas coisas todas, nós já também estamos melhorando. Né? Bom, agora nós vamos mudar um pouco. Vamos adentrar aqui, então, mudando agora, então, saindo dessa lei de reprodução, agora nós vamos para a lei de conservação. Pelo próprio nome está aqui. O que nós já temos dentro de nós é um instinto de conservação. Quais serão os meios de fazer o quê? De fazer essa conservação? O gozo dos bens terrenos, eu acho que eu já adiantei um pouco aí. Necessário e supérfluo, já dei também uma pincelada. Privações voluntárias e mortificações. Então, vamos aqui a esse subtítulo, a pergunta 702, que está aqui. Ó. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Porque os espíritos já dão, né, a resposta definitiva, já sai para frente. Então, notem que olha aqui, vamos verter agora eu vou fazer o contrário. É de Deus o instinto de conservação? Vocês estão entendendo como tem diferença? Como eles vão modificando devagarinho esse conceito, essa coisa, é o conceito. É de Deus o instinto de conservação? Por que será que, então, Kardec colocou aqui? É da lei da natureza e não colocou Deus? A gente depois vocês vão pensando. Não precisa de pronto, bate-pronto, né?
Mas é para a gente ver aqui os trocadilhos que o Kardec faz de propósito. Né? De propósito. Então, os espíritos falam, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, por isso que são duas coisas, duas asas que nós vamos subindo, né? Vamos mantendo o nível ali naquele voo. Né? No giro-horizonte do avião, nós vamos ali, em linha reta, não vai nem balançar para um lado nem para o outro, estamos ali, ó, alinhadinho. Então, nós vamos ter a inteligência e, do outro lado, a moral. A moral vai dizer muitas outras coisas que não é só moral, quando a gente entende a palavra moral, isso aqui é sem moral. Não, ela é bem abrangente. Olha, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Aí você já expliquei o negócio de Deus, vocês podem trocar e vai dar a mesma coisa, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, das leis. Tá? Sempre que a gente vê isso aqui, desígnios da providência, são leis imutáveis. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso a perceberem. Isso também eu já disse anteriormente, que nós estamos aqui, nascemos simples, ignorantes, e vamos nos tornar seres angélicos, né? Como a gente usa essa expressão lá da Igreja Católica, nós vamos tornar espíritos de grau bem mais avançado do que nós podemos chegar. E aí se costuma falar assim, do átomo ao arcanjo. Tá? Então, do átomo até chegar na pureza de um espírito. Né? Então, quanto mais nós vamos nos aperfeiçoando, olha, acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento. Então, foi o que eu falei, nós estamos aqui numa escola e que nesses 3 primeiros mundos, primitivo, prova, expiação e regeneração, nós estamos sofrendo mais do que para aprender duramente. É assim que se aprende, duramente. Quem prestou serviço nas Forças Armadas, de antigamente, não de agora, sabe que tinha que aprender ali, né? A coisa era forte. E aí se tornava grandes pessoas, né? Naquela época não tinha, hoje já tem serviço aí, esse serviço das Forças Armadas para as mulheres, naquela época era só há um tempo atrás, não naquela época, mas há uns anos atrás era desse jeito, em que a pessoa aprendia. Os homens aprendiam a tomar conta da roupa, aprendiam a lavar roupa, aprendiam a passar roupa, aprendia tudo. Dava valor para a mãe em casa, né? No mínimo. Então, está aqui, que então, olha, eles o sentem instintivamente. O quê? O que está aqui, a lei de conservação. Tem que se conservar. Agora, tem uma coisa que é contra a conservação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, hein? Diz que a gente morre pela boca. E com o doce dentro dela. Então, está aqui, ó. Aí outra coisa também, morre com sal também. O sal também mata bem, dá AVC. Alguém aí já viu uma pessoa tendo um AVC? Ninguém falou nada, né? Toda vez Não. que você vê... Não, viu? Então, quando você vê uma Eu pessoa... nunca vi, graças a Deus. Mas a minha mãe infartou comigo, né? O infarto... Olha, eu vou dizer que o infarto ainda é mais tranquilo. Agora, se for um agudo do miocárdio, aí morre. Aí acabou, não tem jeito muito, não. Na hora. É fatal. Mas um AVC é porque uma veinha estourou, como dizem os filósofos, aí os cardiologistas falam, uma veinha estoura. E é duro quando estoura uma veinha do cérebro, né? Aqui da caixinha aqui em cima, que aí dá derrame. Aí é mais bravo. Vai derramar tudo no cérebro. E o que faz isso? Sal. Presta atenção aí, que a gente gosta de comer aqueles comidas aí, hot dog, e põe sal, põe um monte de coisa. Tá bom. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir. Certo. Está certo.
Os espíritos falam, é lógico, né? De acordo com as leis da natureza, não se cria uma coisa sem você já saber o que vai acontecer, tá certo? Nós não estamos a Terra, no estado que nós estamos, não é mais laboratório, é prova e expiação. Laboratório, a Terra, com esses seres humanos que estão aqui, foi lá nos homens de Neandertal, lá na pré-história e etc., que estava se testando corpos e onde que um espírito poderia se manifestar. Então, aqui na Terra, nós temos um líquido vermelho que corre nas nossas veias. Em outros planetas, não. Os sistemas são outros. Tá? Então, isso nós vamos estudar na ciência, aí nós já temos isso aí. Então, Kardec faz essa pergunta, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir, certo. E, se ele não os encontra, é que não os compreende. Aí entra a nossa capacidade de compreensão, está vendo? Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Tá? Por quê? Porque tudo já está estabelecido. Quando a gente vê palestras, vou falar palestra, mas olha, hoje Marcelo Gleiser está tendo trabalhos enormes científicos, né? E ainda bem que ele não acredita em espiritismo nem nada, porque já me falaram assim, ele é espírita. Ele não é, não, ele é cientista, e é bom que ele não seja, porque a partir do cientista, se começar a falar as coisas com sentido religioso, ele já não é mais cientista. Né? Nós podemos ter um espírita que seja, mas ele divide. Agora eu estou aqui, daqui a pouco eu não estou. William Crookes, quando foi falar que existiam os espíritos, ele foi como cientista, e ele foi lá e viu e falou, não, realmente, rainha, tem sim, porque era Sir, né? A mão da rainha falou, acaba com essa festa que está chegando na Europa, aqui de mesa girante, essas coisas aí, vai lá e acaba com isso, você é cientista, você sabe que isso não existe. E ele foi lá e voltou, olha, eu não acabei e acabei me tornando espírita. Então, essa aqui, olha, que vem aqui, é que não os compreende, nós não compreendemos. Então, não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Alguém lembra daquela passagem que Jesus falou assim? Olha, observe os lírios dos campos. Olha, outra passagem está ali, tudo que nós estamos falando ali. Se a gente vai fazendo aqui, vai lembrando as máximas de Jesus, você fala, não, esse homem falou tudo aí. Ele já passou lá em 2000 anos atrás, ou 1857 anos, ele já estava falando. Aliás, nós já sabemos que o Espírito de verdade era o próprio Jesus. Né? Então, está mais do que normal isso. Essa a razão por que faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas então quer dizer que pescar, Jesus pescava. Sim, pescava. Pescava para comer, para viver. Então, quando nós tiramos o alimento daquilo que nós não vamos nos sustentar, é uma coisa. Agora, quando nós tiramos do alimento para não nos sustentar e ainda fazer mal, aí nós temos que parar e raciocinar. Aonde está o erro? E hoje, na atualidade, nós sabemos que as comidas estão péssimas aí, né? Se nós comprar folhas, o que a gente tem que fazer quando compra alface? Vai comer direto? Passa na água da torneira ou põe lá num potinho, pinga umas gotinhas e faz uma higienização? Por quê? A nossa água já está, na minha aqui, sai amarela. Eu estou ficando amarelo, sem tomar banho de sol. Eu estou me bronzeando com a água do chuveiro. Eu tomo banho e estou ficando amarelo, quer dizer, daqui a pouco vai ser que eu estou doente. Ai, meu Deus do céu. Então, está aqui. Ó. Então, tudo na Terra está para nós ser usado, útil. O que for supérfluo, nunca o é. E olha aí a pergunta seguinte, vem aqui. Por quê? Nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Pois é, né? É que, ingrato, o homem a despreza.
E veja que nós estamos fazendo ultimamente com a floresta amazônica e assim outras coisas aí, com os rios, né? Outra vez aqui, eu vi de novo aqui também no noticiário aqui, no celular de notícias, que São Paulo, eu não me lembro o nome da cidade, o Rio Tietê estava lá de novo, cheio de espuma. Parece aquela música da Rita Lee, né? Numa banheira de espuma, uma coisa assim. Ele estava lá tudo de novo. Quer dizer, o homem jogando tudo que tem que não presta dentro do rio. Então, o homem despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ela acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha, aqui, acho que em Goiás, as pessoas sabem, vê. Começando lá na colheita, já existe desperdício na colheita. Na mecanização agora, e antes de ser mecanizado, já tem desperdício. Depois se coloca em cima de um caminhão e sai na estrada. Quem anda atrás de um caminhão desses daí vai vendo, o para-brisa vai ficar todo picotado à frente do carro, porque vai caindo grãos. E depois, quando acaba lá, vai lá, vamos reduzir, chega lá na Feira Livre, e termina a Feira Livre, está lá tudo jogado, lá no Ceasa também, sobra demais. Os hotéis fazem, os restaurantes fazem comida, a pessoa não quer comer só um pouquinho, joga fora a comida. Aí é que está o supérfluo. Porque está se produzindo, fazendo e jogando fora. É nesse sentido aqui. Ó. A terra produziria sempre o necessário. Se o necessário soubesse, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, que poderia ser aplicado no necessário. Olha aí, olha o árabe no deserto. Ô, Roberto. Oi. Nós temos alguns restaurantes aqui no centro de São Paulo, que é restaurante de quilo, né? E tem a placa. Se você colocou a mais e sobrou, você vai pagar uma taxa, porque sobrou comida no prato. Olha que então, isso é para evitar que as pessoas colocam muitas coisas e largam o prato lá com comida. Tem que pagar uma taxa se deixar comida no prato. Mas você falou, Vera, realmente é uma coisa que a gente vai vendo em todos os cantos, né? A pessoa pensa assim, olha, cada um de nós come, em média, se não for um troglodita, come de 400 a 500 gramas por dia. Então, se você for lá comer lá naquelas, como é que chama? Não é à la carte, por peso, né? Você vai ver aquelas pessoas que colocam uma pratada assim que dá quase 1 quilo, 900 gramas. Ela não vai aguentar. E se comer tudo aquilo, vai fazer mal. Mas é um zóio gordo, como diz, né? Meu pai dizia, é zóio gordo. E algumas falam assim, não, eu vou encher meu prato, para dar mais ou menos o que você falou, Vera. Se sobrar, está pago. Mas não é, ninguém está preocupado com o que está pago. Você vai pagar, o dinheiro é seu, mas tem gente passando fome. Então, são várias coisas. Muito boa lembrança aí, Vera, vai enriquecendo aí o que a gente vai conhecendo, que as pessoas também não estão aí, tem mais pessoas de outros estados aqui, não sei. Poderia também, se tiver alguma colocação, vamos lá. Mas olha aqui como no comentário do Kardec, interessante, que se quem conhecer a história da questão do deserto vai entender. Por isso que Jesus falou assim, quem tiver olhos de ver, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, se o que ela produz não basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo, que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Aqui está remetendo nós para onde, hein? Por que será que Kardec colocou essa frase nesse comentário? Olha, aí que tem aquele detalhe que eu falo da leitura. Se nós passarmos aqui e falar, não, isso aí não está dizendo nada, vamos para frente. Então, gostaria que vocês fizessem isso que eu fiz aqui, lição de casa.
procure entender por que Kardec colocou essa expressão aqui nesse comentário. Se nós pegarmos o que está aqui nessa pequena frase, nós vamos falar assim, meu Deus, agora entendi tudo mais ainda isso aqui, caiu a ficha por inteiro. Então, vocês pesquisem, os homens de boa vontade. Né? Então, aqui, ó, olha lá o árabe no deserto. Por que é o árabe? Porque é deserto. Tá bom. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que por motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo. Quando chegam os dias da penúria, nós estamos falando de reencarnação. Aristóteles, ensinando aos seus alunos, isso lá 300 anos antes de Cristo, se eu não me falha a memória, pegou assim, de um vaso, pegou um montinho de terra assim e levantou a terra, né, e soltou. A terra caiu, é óbvio, gravidade. E aí ele falou a frase: tudo que sobe, desce. Um exemplo bem claro disso nosso é a chuva. Mas é óbvio que, filosoficamente, ele estava falando de muito mais coisas. Então, nós temos que ter uma ideia que, nessa encarnação, nós podemos estar em cima. Mas, na outra, nós podemos estar embaixo. Porque a vida é essa roda. Nós temos que estar em cima, embaixo, no lado esquerdo, no lado direito, para aprendermos como é que a roda gira. E cada fase dela, o que nós aprendemos. Isso é filosófico. Então, se o que ela produz não lhe basta, todas as necessidades é que emprega no supérfluo. E ainda vem aqui, ó, desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias de penúria. Esses dias não é assim mesmo. Em verdade vos digo. Olha a frase aqui, depois, né? Está aqui. Veja se essa inspiração do próprio Kardec não é palavras inspiradas de Jesus, e essa frase a gente já entende, identifica Jesus. Em verdade vos digo. Olha o Kardec aqui fazendo um comentário, que é muito interessante, né? Isso aqui é um comentário do Kardec, ele fala assim, né? Olha, não, é um comentário, não, é a resposta do Espírito, em que ele coloca assim, olha, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo, que vem ali da terra, né? O solo é a fonte primacial, de onde dinamam todos os outros recursos. Pois que, em definitivo, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da natureza, se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. É evidente que nós estamos aqui falando tudo, né? que vem da terra, proveniente da terra, que vai servir, não é na expressão simples aqui da palavra, gozar. Essa palavra ela vem para o sentido de nos auxiliar, de nos dar satisfação. Pois, entender de que tudo que o homem pode satisfazer-se nesse mundo. Nós vamos pegar o petróleo, do petróleo vem isso, vem aquilo, vem... Não é só o petróleo, do petróleo vem um plástico, e assim vai indo. Né? Tantas outras coisas. Vem a borracha das seringueiras. Olha lá, se não tivesse borracha e as seringueiras, que é daí da natureza, não teríamos pneus rodando aí hoje. O homem só foi descobrindo o que ele já sabia, de experiências passadas, de outras vidas em outros lugares. Então, esses espíritos missionários que vêm
alavancam, como veio Thomas Edison, né? E assim tantos. Olha aí, ó. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os acerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Essa pergunta ela é bem, né? É frequente certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens. Nós estamos num emaranhado de coisas onde não adianta nós termos só o dinheiro, pensando que o dinheiro compraria tudo. Não compra. Temos coisas que advêm de outros locais, de outros países. Então, é nesse ponto. Oi, Riva. Esse lance do dinheiro, né? E a pandemia está aí para nos provar isso, né? Exatamente, muito bem lembrado, Riva. Muito bem lembrado. Você vê que a pandemia igualou todos nós, né? O rico virou pobre, o pobre virou rico. Igualou todo mundo. O rico morreu, né? O rico morreu com Covid, o pobre morreu com Covid. Não teve distinção de ninguém. Aliás, até a morte é assim mesmo, né? Morre rico, morre pobre. A única diferença que tem, eu vou dizer, que o defunto do rico, o defunto do rico cheira perfume, o do pobre cheira. Né? Essa é uma diferença. Né? Porque jogam tantos incensos lá no corpo do rico quando morre que ele acaba virando ali um defunto perfumado. Né? Agora o pobre, coitado, já está lá, só tem tripa dentro dele, micróbio lá, comendo ele pela beirada, ele já morre, já acabou, não tem, vai cheirar mal mesmo. É brincadeira minha aqui para vocês darem um pouquinho de risada. Está todo mundo sério agora. Mas nós vamos, os bichinhos vão tomar conta de nós, vocês podem ter certeza. Então, está aqui, olha. A que se deve atribuir é o egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e mais das vezes, devem-no a si mesmo. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo. Não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que, muito ao miúde, são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância e paciência a paciência e a firmeza. Questão 534, no que nós vemos isso. Então, olha como vai se agrupando, se unindo todas as questões que nós estamos vendo, que só nessa parte aqui já está um outro ensinamento. Buscai e achareis. Essa expressão ela é muito usada para que a gente, ainda que não entendeu toda essa questão do que Jesus falou, e fala, não, está vendo? Buscar e acharei, quer dizer, bater e abrir-se-á, abrir-se-vos-ão, abre-á, vamos colocar o termo melhor aí, né? Bater e abre-se-á. Olha, você bate, vai abrir uma série de coisas para você enxergar, mas sempre está aqui, ó. Mas que lhe é preciso procurá-lo. Então, buscar e achareis é um objetivo de procurá-lo. Agora, se nós não soubermos com os nossos corpos, sem uma condição de se movimentarmos, nós não vamos procurá-lo, nós vamos estar cegos e não vamos achá-los. Né? Isso em linhas gerais. Tá? Olha, Kardec aqui vai colocar esse comentário assim, olha. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra
ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, e não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enredarem por uma senda diversa de que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom ânimo, para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas a condição que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. A ambição aqui, eu só vou fazendo a questão que você vê, quem já sobrevoa, a gente sobrevoa os estados do Pará e assim por diante naquele norte, estão acabando com tudo para colocar pasto. Aí o que nós estamos tendo vendo a ambição e o amor próprio. É uma pessoa que já é rica, porque, como é que eu posso falar assim? As pessoas produzem gado e tudo mais. Na realidade, se a gente for falar, conversando com eles, não há crítica nenhuma aqui de minha parte, a gente sente que eles querem ficar mais ricos. Mais ricos. Eles são tão egoístas e tão ambicionistas que ele fala assim, eu tenho 10.000 cabeças de gado. Ele está pouco se lixando para quem vai comer, porque ele vai exportar isso, não vai a metade daquilo lá, mais do que a metade vai para fora. E o povo brasileiro morre de fome. Não tem carne, come osso, chupa osso, como nós temos visto aí na reportagem. Pega um pedaço de osso, põe lá e põe na água lá para ver se descola lá um sebo lá para que as pessoas comerem, né? Que legal. Então, ele não está preocupado, né, nessa questão. Ele tem ambição. E aqui está apontado. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados. Né? Os povos estão se adiantando, graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e malgrado o crescimento incessante das populações. A insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora, porque antigamente nós não tínhamos, né? Essa é a questão. Era calamitoso, nós tínhamos a terra e não aproveitava da terra. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, que os nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não, certamente. De jeito nenhum. Mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, aí vem aquela questão. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levem a recuar em vez de fazê-lo avançar. É profundo toda essa análise do Kardec, comentário dele, é muito, muito, muito profunda para a gente não ter, às vezes, é até difícil qualquer coisa, né? Porque quando ele vai falar aqui da higiene, que ele está mencionando que a higiene, nós estamos falando de outra coisa. Mas ele vai aqui tocar na questão da higiene.
Como é que está a nossa higiene hoje em dia? Tem gente que está tomando banho uma vez por hora. Antigamente não tinha água quente, não tinha, né? Mas não vamos adentrar nessa questão. Né? Olha, a higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, que nossos pais não conheceram. Não tinha, os esgotos corriam a céu aberto. E assim nós estamos indo. Se nós estamos forçosamente andando para frente, mas forçosamente nós não estamos prestando atenção como é que deveria avançar. Olha aí essa outra pergunta. Não há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, depende da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas? Olha que pergunta, hein? Há situações nas quais os meios de subsistência, de maneira alguma, depende da vontade do homem, quer dizer, fica sem vontade a subsistência, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesmo das coisas? Essa pergunta ele está colocando essa questão que nós temos aí hoje, que nós temos que passar por momentos de estar em cima e de estar embaixo. Como já foi mencionado anteriormente. Eu tentei ilustrá-la, tentei melhorá-la, para que a gente vá entendendo. Está aqui, ó. Isso uma prova. Por isso que nós temos que estar em cima, no meio, embaixo, aquela coisa que eu falei antes. Muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão que viria a ser exposto. E agora nós, espíritas, sendo reencarnacionistas, que é para ser espírita tem que ser reencarnacionista, se não for, não é nem pré-candidato. Seu mérito, então, consiste em submeter-se às leis divinas, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Então, olha bem, se existe, nós estamos passando uma prova agora, nós não temos que se integrar a essa prova. Então, uma pessoa está doente, ela tem que procurar os meios dos médicos, dos remédios, dos exames, de batalhar a sua fé para se curar. Porque está ali, ó, é uma prova. Porque, às vezes, a pessoa é prova e expiação. É os dois, normalmente. A gente, às vezes, vai espiar, mas, ao mesmo tempo que nós estamos espiando, está sendo para nós uma prova. Porque não existe prova, não existe expiação sem prova. Ok? Toda expiação é uma prova. Então, isso é uma prova. Muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, olha aí, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Aonde? Lei da reencarnação está aqui, ó. Os espíritos não estão falando, mas nós estamos tratando do que é o espiritismo. Do espiritismo, nós já sabíamos que ia sofrer de antemão, como nós, já está em nós essa questão de, desde os tempos passados, que a gente sabe, se eu fizer mal para alguma coisa, vai ter que ter uma que chama, vai ter que ter alguma maneira que eu tenha que reparar esse erro. Leda engana que eles pensam que não vão reparar. Mas nós, como já vivemos lá depois na erraticidade, nós sabemos que vamos ter que reparar. É aqui que entra a lei de esquecimento. Mas nós temos lá no nosso íntimo, né? Olha, seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar. Então, nós espíritas, vamos deixar de choramingar, eu vou morrer, vai. Mas isso tá, isso... Se não quiser saber de morte, não seja espírita. Aí as pessoas chegam para mim, Roberto, mas os espíritos só falam em morte. Eu falo, não falamos em morte, nós falamos em vida.
Morrer nós vamos, agora a morte vai ser consequência de como vivemos. Então, aqui, tem o livro do Humberto de Campos, que tem lá um capítulo que chama, vou mandar para vocês, Treino para a Morte. Isso aí está na apostila do ESE, tem aí em outros lugares, mas é interessante esse livro dele. É Treino para a Morte, o capítulo. Lá ele já vai falando para a gente começar a desvencilhar das vitelinhas. Eu não sei por quê. Fazer o nosso estômago de cemitério. Também, vamos ver. Eu já falei para vocês que lá do outro lado não tem supermercado. Do outro lado não tem, como é que chama? Matadouro de animal, não tem churrasco. Agora, quando vocês quiserem comer churrasco, aonde vocês, aqueles mais arraigados, vão vir aonde? Aí vai vir nas festas dos outros lá que estão achando uma carne, eles vão lá ficar lá mordiscando a carne, os fluidos, toda aquela coisa, tem que ver. Se num churrasco de encarnado tiver 20 pessoas, tem 60 desencarnados lá festejando. Porque lá do outro lado, já falei, não tem cigarro, né? Não tem cerveja. Os afeiçoados à cerveja vão sofrer do outro lado. E muito, hein? Aliás, eles vão ficar vindo aqui, é lógico. Olha, se a morte vier colhê-lo, cumpre recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou. Aí. E de que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto e toda a sua resignação. Vocês estão vendo que nós estamos falando de outra coisa, mas ele já aproveita aqui, os espíritos, para colocar uma coisa, e olha, essa parte aqui está em itálico. E suou, e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a resignação. A pessoa pode, sabe aquele, né, assim, não, eu sou espírita, já sei disso, não tem problema, já estou aqui resignado com isso, tal. Para mim, é tiro de letra. Na hora que está morrendo, que o médico já escuta lá o médico falando para um parente, olha, não tem mais jeito, não. Pode comprar o caixão lá, o paletó de madeira para ele, que ele não vai passar de hoje. Aí o cara entra em desespero. Tudo que ele falava da boca para fora. A hora que ele escuta que vai passar para outra dimensão, ele já acaba toda a resignação dele. E aí nós continuamos falando aí também, terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta no instinto de conservação. Olha aí, então é o seguinte, já que não tem tu, vai tu mesmo, viu, meu irmão? Isso aí aconteceu em acidentes aéreos, né, daquele voo que caiu lá nos Andes, e que o pessoal estava morrendo, falou, bom, agora aqui não tem jeito, né? Se eu não comer essa carne aqui, a carne, né, vai se integrar aqui nesse gelo. Então, antes eles do que eu, vamos aqui, já estão mortos mesmo, vamos comer aqui essa coxinha aqui, né? E essa aqui tem uma tatuagem, olha aqui, agora vou tirar essa pele aqui. Tá vendo? É tudo questão de a gente achar uma maneira até de fazê-lo com uma coisa. Por isso que a gente fala que essas questões aí, vou deixar para lá esse assunto. É para lá. Então, aqui, se houve crime, eu matei, mas eu estava com fome, eu fiz por necessidade. Olha aí, já respondi. Os espíritos são mal criados também, viu? Aí que Kardec, já respondi isso. Aí você está dizendo, você é Jesus, hein? Jesus perdeu a paciência com o Kardec. Já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação, Kardec. Em qual caso há homicídio e crime de lesa natureza? Falta que é duplamente punida. Aí o Kardec aqui ele melhorou. Daí para frente vocês vão ver que ele vai melhorar, que aqui depois dessa... Jesus pegou ele pelos colarinhos, chacoalhou ele assim e falou, meu filho, já vai me ter gritando, rapaz. Isso aí é brincadeira minha aqui. Porque a resposta é incisiva, né? Já respondi.
Está lá atrás a resposta. Vocês também não vão pedir para mim que já está respondido lá também, né? Que aí eu vou fazer que nem Jesus aqui, né? Pô, está lá atrás. Então, tem que ter a resignação, saber que tudo passa. Olha aí, ó. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Olha, eu já falei antes, está explicando aqui de novo, na casa do meu pai tem várias moradas. Então, Kardec, propositadamente, já sabendo, porque eu acho que Kardec estudou tudo isso aqui, fez, ele já tinha, quando ele fazia as perguntas, ele só queria confirmar para que os outros centros espíritas respondessem a essas questões. O Kardec fez as perguntas e enviou para mais de 1000 centros. E aí as respostas chegaram. Kardec, já em convívio com os espíritos, já sabia da resposta, mas ele queria ver se a lei era o quê? O ensino era universal. Além da questão da lei da natureza, precisa ter a questão universal. Existe uma questão até técnica que diz o seguinte: o que está certo? O que é o certo? O certo é o que a maioria determina. Então, se você estiver num barco e a maioria falar, vamos sair do barco, vai afundar, siga a maioria. Porque é imaginável que você tenha lá 50 pessoas, por exemplo, e as 50 pessoas estão pensando da mesma maneira. E só você, mais meia dúzia, que estão achando que está certo. Procurem essa questão para vocês verem essa questão de que a maioria. Então, aqui está dizendo que é a mesma coisa. Nos mundos de mais apurada organização, planeta já de regeneração para cima, tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, isso é óbvio. Mesmo que for que nem lá no plano espiritual, onde que são eflúvios, tem que se alimentar. O espírito tem que se alimentar, mas das coisas como? Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros. Opa! Toma, Kardec! Eu estou lendo isso aqui, eu falo assim, o Kardec tinha que ter paciência de escutar isso também, né? Ai, meu Deus do céu. Chamou o cara meio que, né, assim, coitadinho dos animais. Assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Vocês estão vendo para onde nós vamos? Se nós não estamos lendo a doutrina espírita e não cair a ficha, e achar que isso aqui é historinha que nós não vamos ver, temos que repensar, porque está aqui. Então, lá, para encerrar hoje. Nos mundos de mais apurada organização, mundos regenerados. Nós temos mundos primitivo, prova, expiação e de regeneração. Então, lá no caminho nosso vai chegar nos regenerados. Tem os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, é lógico que tem. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, que gosta de coisa pesada, né? Por exemplo, quem comeu lasanha esse final de semana? Comeu aquela lasanha assim suculenta, a lasanha é grosseira. Assim como os deles não poderiam digerir os nossos. Não vai chegar lá do outro lado querendo servir lasanha, dar uma de cozinheiro lá, servir lasanha para os espíritos, chegando lá no mundo de regeneração. Regenerado, aliás, né? Então, nós temos que saber isso, senão acabamos aí. Deixa eu fazer aqui. Marcação aqui. Ele vai voltar. Ele está aqui. Pronto.
Já tirei a imagem de vocês, embora aqui só tenha 4 pessoas em que eu estou vendo o rosto. Ah, apareceu a quinta ali, ó. Eu falei para vocês. Né? Então, aí, o rosto de vocês. Olha, vocês podem esconder. Vou contar uma coisa para vocês. Vocês podem esconder o rosto para mim, mas os espíritos estão vendo o rosto de vocês tudinho. Não é, Riba? Oh, os espíritos estão aí junto com vocês. Eles estão vendo tudinho aí, viu? É tipo assim, eu conto, você conta, né? Não, é uma coisa assim. Às vezes, não, porque às vezes. É uma coisa que eu vou fazer um comentário aqui. Tá? Eu vejo uma coisa interessante, que hoje todo mundo tem esse negócio aí, eu também tenho, chamado smartphone. E tem um tal de pessoas pegar o smartphone assim, virar para o lado assim, pá, tirar foto. É selfie que fala, né? Selfie dela mesmo, tal, e tira selfie. Aí, quando chega aqui, as pessoas não me põem a carinha para mim ver. Aí eu falo assim, meu Deus, sem problema nenhum, aqui é só uma colocação. Né? Mas que os espíritos... Oi? Timidez. Timidez. Eu estava na cozinha, né, fazendo comida, por isso que eu não liguei a câmera, mas agora eu já sosseguei. Ô, Riva, você me deixou sem graça agora que você falou para mim que eu sou tímido. Olha, que eu sou tímido, hein? Bem capaz. Não, é brincadeira. Quem quer, olha, o espiritismo não vai dizer nada, como eu já falei, não proíbe nada. Quem ficar com a câmera aberta, fica. Quem quiser esconder, esconde. Não é que esconde, desliga, não tem problema. Tá? A questão da necessidade de cada um, não tem problema. Bom? Alguma coisa, questão ficou em dúvida do casamento para vocês? Ana, Renata, Elismar, Léo. Entendeu aí tudinho, Léo? Olha quem está ali! A nossa grávida! Olívia! Lívia, abre o som. Oi, liguei para mostrar a Estela, não somente eu. Não, agora você também... Eu ia fazer uma pergunta que seria se você já tinha escolhido o nome. Você já antecipou a mim e disse Estela. Uhum. Então, bacana. A Estela já está aprendendo espiritismo também, né? Tá, sim, junto comigo. Então tá bom, isso é bom. E não pensa... eu vou contar uma história para você. Você já sabe, o espírito dela não está dentro de você, correto? Você já sabe disso. Mas o espírito dela está a seu lado escutando, tá? É igualzinho que está naquele livro Missionários da Luz. Então, o espírito ele só vai realmente adentrar, ele está conectado. Vamos falar assim, como está na linguagem de conexão, ele está conectado aí com o corpo físico, que está com como é que chama? Que está com você. Né? O feto está com você, mas o espírito está do lado de fora. Então, às vezes, as pessoas me dizem assim, Romero, é certo a mãe ficar conversando com o filho, acariciando a barriga? Eu digo, acariciar a barriga, pode acariciar a barriga, mas é mais fácil conversar tentando localizá-la no espaço-tempo que está na nossa volta. Né? E se pode fazer carinho também no feto que está ali, realmente é uma coisa agradável. Eu me lembro quando na última encarnação que eu fui mulher, eu também jogava até bola com a criança, entendeu? Eu era um jogador de futebol, vocês não entendem isso, que lá em Marte era diferente. Então, é dessa maneira, tá? Converse com o espírito. Mas, Lívia, eles não vão saber da nossa história também, não vão contar, não, vão ficar quietinho, segredo. Né? É um prazer imenso eu vê-la você aí, grávida, contente, alegre. É com a Obrigada, Roberto. Isabela? Perdão. Estela. Estela. Bom, então, muito bacana em revê-la aí, né? Mamãe agora. Puxa, que bacana. E era um gosto realmente que eu me lembro que você há muito tempo me falou isso, né? Tá aí, olha. Tá quase. Para que mês que é? Ou quanto tempo? Final de junho. Final 7 de junho. semanas. Então está no 8º mês já, quase? 7º ou 8º mês. Não some não. 8º mês. Não vai trazer aí
esse espírito para ir para junto conosco e desaparecer aí, depois não falar mais nada, não, hein? Pelo menos para mim. Se tiver sorteio de livro agora, pode mandar pela minha mãe, que ela está vindo. Ah, tá indo para aí? Oh, que beleza, hein? Aham. Não, mas para você o sorteio do livro é mais fácil que tem, porque eu, como assino a Prime, né? Não é a Prime, eu acho que então eu tenho da Amazon, eu tenho o Prime que eu não pago. Né? Quem é sócio da Prime Video, se eu não estiver enganado, você paga e tem acesso a ele também na Amazon, não paga frete. E aí é a terra da Amazon, quer dizer, então você está facinho de receber também. Mas eu vou entregar uma lembrança para sua mãe, tá? Para levar para você. Você gosta de doce? Está cortando um pouco. O que você falou? Você gosta de doce? Demais, a conta. Quem não gosta? Vou mandar a tua mãe, vou entregar para sua mãe um doce de leite de Nerópolis. Nossa, aí sim, aí sim. Você aguarda aí que vai estar chegando aí para você, tá? Agora Tá bom, eu vou ter que... Beto. Olha, pela cara como é que chama? Da Riva, da Ana e da Renata, que é as três que eu estou vendo, eu vou ter que dar também um docinho para elas, né? E para minha cunhada também. Por que não, né? Apareceu. Todo mundo gosta. Olha, quem aparecer agora vai ganhar doce de leite, hein? Olha lá, hein? É de Nerópolis. Você sabe que Nerópolis produz um... Ai, meu regime. Nossa, adoro doce de leite. Nossa, de Nerópolis ali é uma coisa muito boa, muito gostosa. Para quem conhece, tudo bem. Bom, É ótimo mesmo. mas vamos então fazer a nossa prece. Hoje foi muito agradável, muito bom. Nós já acho que conseguimos tirar uma série de coisas que foi mal explicada pela igreja, pelos nossos antepassados, a questão da natureza do casamento, como é que nós temos que se postar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, uma pergunta rápida. Existe casamento no plano espiritual? Ou, melhor dizendo, união? Acredito que não. Ninguém vai falar sim ou não? A Lília falou que não. Eu acho que não. Eu li em algum livro que não existe. Eles têm a lembrança, né, do que viveram, mas eles não continuam o casamento no plano espiritual. Eu não vou responder e vou enviar para vocês, para se vocês vão ficar atentos na hora que chegar, vocês olha aí o que ele falou. Tá? Tá bom. Mas a minha resposta é embasada na doutrina, tá? Se tem ou não tem. Eu vou mandar para vocês, que aí vocês dão uma lida lá e vai falar, quer dizer que... Então, tá bom, pontinho. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente, né, descansarmos mais esse dia. Vamos novamente, Lívia, de novo você agora, nessa dupla, né, que aí está com você. Vamos nos posicionarmos tranquilamente, numa posição bem confortável. E hoje, em virtude até dessa bela visão que nós tivemos da Lívia com a sua gestação, vamos rogar, então, que a espiritualidade possa ampará-la nesses momentos já chamados já reta final, nascimento de mais uma criança, mais um espírito a estar conosco. Vamos pedir, então, que ela seja abençoada em toda a plenitude, que os espíritos que já estão em seu ambiente possam dar um passe revigorante, energético, para que ela tenha mais condição, mais tranquilidade, esses momentos de muita felicidade, que é realmente trazer mais um amor para a vida, que é os nossos filhos. Agradecemos, então, a todos os pais e a todas as mães, como eu, que recebamos também essa parte que Deus nos dá todo dia e que só precisamos saber trazê-la até nós, que é o amor. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, então. Aqui eu só estou vendo aqui que eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5, hein? Só 5. 5 não, 6. Aqueles mar é rápido. Não, Léo, não. Até aí, agora, Vera, tá vendo? Até o Léo já quer doce de leite aí, ó. Vou ter que mandar para ele também.
É rápido no gatilho aí, viu? Esse meu afilhado, eu vou dizer uma coisa. Não, mas é verdade, é meu afilhado mesmo. Quem não sabe, né? Ai, ai. Então, tá bom, então, para vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. E que a paz de Deus esteja conosco. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau para vocês. Tchau.